Olá, tudo bem? Voltamos, Estatuto do Idoso, né? Falamos aí de toda a política de atendimento ao idoso, toda a proteção integral que merece, né, o idoso. E agora vamos analisar o capítulo que trata do acesso à justiça, né? Quais as regras de proteção que o Estatuto do Idoso traz para garantir aos idosos o acesso pleno à justiça, com celeridade, com prioridade. Vamos lá? Bom, o Poder Judiciário poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso. Perceba o seguinte, o legislador, melhor dizendo, ele nem sempre é muito criterioso ao utilizar o verbo poderá e deverá. De vez em quando ele troca as bolas, mas às vezes ele usa com critério. Aqui é uma situação. O legislador diz o seguinte, olha, o poder público poderá criar varas especializadas exclusivas de idosos. Isso aqui já caiu em prova, né? E o examinador tirou o poderá e colocou o deverá. Malvado, né? Não é uma imposição, mas é uma recomendação legislativa que o judiciário se estruture com varas especializadas para dar um tratamento especializado, para dar um enfoque maior àquelas causas do idoso, ok? E aí, muitos estados estão criando os juizados, né, as varas do idoso, ou integrando na infância e juventude. Então, é comum você ter lá o juizado da infância e juventude e do idoso. Até porque o Estatuto do Idoso e o ECA, eles têm, né, várias correspondências, têm várias ideias e princípios muito semelhantes. Proteção à criança e adolescente, muito semelhante com a proteção ao idoso. Bom, então vamos lá. O poder público poderá criar essas varas para um tratamento especializado, né? Um processamento especializado, não é uma matéria especializada, entendeu? Mas o que o legislador quer é dar um tratamento especial ao assunto, à causa que afete ao idoso, ok? É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais, em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância. Então, o que está dizendo o legislador? Olha, uma pessoa idosa, o que é natural? Que ela tem pouco tempo de vida, né? Ela tem bem menos tempo de vida que uma pessoa jovem. Então, é claro que tudo para ela tem que ser resolvido mais rápido, né? Por conta da sua expectativa de vida, entendeu? E aí é importante que seja dada prioridade no processo e nos cumprimentos dos atos e diligências. Então, quando chega um mandado para o oficial de justiça, o que ele sabe? Que ele tem que rapidinho cumprir, porque nós temos ali uma causa onde temos como parte, como interveniente, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos de idade. Celeridade, prioridade, vamos atender com rapidez, né, aos interesses dos idosos. O que mais? O interessado na obtenção desta prioridade, fazendo prova da sua idade, requererá o benefício da autoridade, né, não é gratuidade não, a autoridade, faz prova da sua idade e requer o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo. Lógico, tem que estar para, né, chamar logo a atenção. Tem lá prioridade idoso, um carimbão, uma etiqueta para mostrar que ali nós temos um processo que deve ser observada a prioridade. A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite. O que é isso? Muita gente estranha essa palavra, né? Supérstite. Brincando, hein? Brincadeira. Mas para você memorizar. O que é o cônjuge supérstite? É a peste que sobreviveu.
É isso. É a criatura que sobreviveu. Tinha um casal, um morreu e o outro. Nós temos um cônjuge falecido e o outro que ficou vivo. Qual é o nome dele? Cônjuge superstite. É essa palavra, pois é. Ou companheiro ou companheira com união estável, maior de 60 anos. Agora fala sério, olha aqui pra mim, preste atenção. Precisava dessa regra aqui? Pelo amor de Deus, olha, isso aqui, quando eu li isso, eu não estou acreditando. Eu não vejo necessidade dessa regra aqui. Claudete, está dizendo que a prioridade não cessa com o falecimento, passa para o seu companheiro, porque desde que o companheiro tenha mais de 60 anos. Mas ele próprio, companheiro, cônjuge superstite, vai ter o direito por você só, porque ele tem mais de 60 anos também. Mas aí não precisa requerer. Pelo amor de Deus, né? Por favor. Em que extensão de benefício é esse aqui? Faz jutão, não é? Não concorda comigo? Pois é, né? Vamos seguir. A prioridade se estende aos processos e procedimentos na administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos, instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria da União, dos Estados, ou seja, as estruturas públicas também devem observar prioridade nos processos de procedimento e não somente o judiciário, entendeu? Ok? Para o atendimento prioritário, será garantido ao idoso o fácil acesso aos assentos e caixas identificados com destinação a idosos em local visível e caracteres legíveis. Hoje em dia, isso já é bastante praticado, né? Já está bem difundido aí na nossa cultura, os locais destinados ao idoso. O que não está adequadamente difundido na nossa cultura é o respeito a essas preferências, né? É aquilo que eu já falei. No metrô, você vai no metrô, tem aquele povo sem noção que senta lá na cadeira do idoso. Sentar não tem problema nenhum. O problema é você sentar e não levantar quando um idoso chega, né? Quando uma pessoa com criança de colo, uma pessoa com necessidade especial chega. Aí sim, porque o assento não é exclusivo deles, mas é preferencialmente deles. Pode sentar? Pode, mas na hora que chegar ali uma das preferências, tem que ceder o lugar, né? Por favor, realmente... É muito, muito absurda essa atitude ainda de vários brasileiros. Um outro assunto, um outro tópico, né, capítulo do Estatuto do Idoso, trata do Ministério Público, essa instituição super importante na causa do idoso. O Ministério Público é aquela instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado. E aí, como o idoso, né, ele integra uma parcela fragilizada da sociedade, temos o Ministério Público atuando para sua proteção, zelando por seus interesses, entendeu isso? E aí temos ali um rol de funções institucionais para o Ministério Público no exercício de proteção aos interesses do idoso. Vamos ver? Olha lá, compete ao MP instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso. Olha só que interessante, né? Nós temos aqui a instauração de inquérito civil ou de ação civil pública, lembrando o seguinte, que nós temos o inquérito policial, certo? Conhece, né? O inquérito policial, que é aquele procedimento administrativo presidido pelo delegado, que tem qual objetivo? Colher elementos de convicção para fornecer ao promotor de justiça subsídios necessários para ele iniciar a ação penal pública, não é assim? Então, o inquérito civil visa dar ensejo à ação penal pública. A regra é essa, tem exceções, tá bom? Bom, aí olharam para esse modelo, pô, legal isso aqui. Gente, isso aí funciona bem legal no âmbito
penal, vamos usar esse modelo também para o âmbito civil. Vamos criar o inquérito civil, que vai ser um procedimento visando colheita de elementos de convicção para dar ensejo à ação civil pública, ok? Só que tem um detalhe: o inquérito policial, ele é necessariamente presidido e conduzido pelo delegado. Não pode o Ministério Público instaurar um inquérito policial ou conduzir o inquérito policial. Show? A ação penal pública é exclusiva do MP, titularidade privativa do MP, ok? Não tem outros legitimados, a não ser o seguinte: a inércia do MP, configurada a inércia, poderá o ofendido, o seu representante legal, né, dar início à ação penal privada subsidiária da pública. Mas perceba, tem que estar configurada a inércia do MP. Já o inquérito civil, ele também é do MP e ele é privativo, exclusivo do MP, entendeu? Privativo do MP. Já a ação civil pública, o MP, ele é legitimado, mas ele é concorrente. Opa, peraí, deixa eu riscar aqui. Concorrente. Quer dizer que existem outros legitimados a iniciar a ação civil pública, ok? Entendido isso? Então, é importante você perceber que o MP tem a titularidade exclusiva para instaurar, competência exclusiva para instaurar o inquérito civil e a competência, a legitimidade, melhor dizendo, né, concorrente para iniciar a ação civil pública. E o interessante é observar que, como o Estatuto do Idoso é uma lei mais recente, né, ele traz aqui a ação civil pública com possibilidades maiores do que nós temos na própria lei da ação civil pública. A ação civil pública, ela foi originariamente pensada para tratar de direitos coletivos, de direitos difusos, ou seja, de direitos que atinjam grupos determinados ou indeterminados, mas grupos. É aquela busca da tutela coletiva, certo? Bom, com a vinda, a instituição do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, nós tivemos aí uma ampliação, ok? Que é a possibilidade do uso da ação civil pública para buscar a proteção de direitos individuais homogêneos, ok? Homogêneos. Assim como as leis orgânicas do MP possibilitam o uso da ação civil pública para tutelar direito individual indisponível. Então isso é bem interessante a gente observar, porque quando você faz o estudo da ação civil pública, você percebe esta evolução. E aqui no Estatuto do Idoso, nós temos uma legislação completa. Por quê? Uma legislação mais moderna, né? Então a ação civil pública e o inquérito civil podem ser utilizados pelo Ministério Público para proteger direitos e interesses difusos, coletivos. Qual a diferença entre o difuso e o coletivo? Assim, de uma forma bem simples, né? No difuso nós temos aí um grupo indeterminado de pessoas atingidas, enquanto que no direito coletivo nós temos um grupo determinado ou determinável, ok? Os individuais indisponíveis são próprios do indivíduo, da pessoa, só que são tão importantes e que, uma vez afetados, abalam a paz social, o direito à vida, à saúde, né, à liberdade. Quando se tem notícia de que algum desses direitos foi atingido, a sociedade se abala, a sociedade se sente também atingida. Por isso que o Ministério Público é que tem a legitimidade para tutelar tais interesses. E os individuais disponíveis, não, cada um cuida do seu. Só que se os direitos individuais disponíveis têm uma mesma base,
entendeu? De fundamentação, eles são considerados direitos individuais disponíveis homogêneos. A doutrina afirma o seguinte: o direito individual homogêneo permite a defesa individual. Cada um pode ir lá no judiciário e iniciar uma ação, ok? Cada um. Só que, como tem uma mesma base, pensa o seguinte: num plano de saúde provoca um aumento abusivo direcionado às pessoas que têm mais de 60 anos. Percebeu? É um direito patrimonial, é um direito individual disponível, mas como aquele grupo de pessoas atingidas tem o mesmo fundamento de fato e de direito, elas podem recorrer a uma tutela coletiva. Entendeu? Elas podem recorrer ao Ministério Público para dar início a uma ação civil pública para tutelar os direitos dessas pessoas que foram lesadas. Percebeu a diferença? Então, cada um pode ir lá e acionar sozinho o plano de saúde? Pode, mas eles também podem se reunir e buscar o Ministério Público numa tutela coletiva através da ação civil pública, tendo em vista que nós temos ali direitos individuais homogêneos. Interessante, não é não? Eu amo esse assunto, amo o Ministério Público, é bem interessante as possibilidades que o MP tem em prol de defesa da sociedade, né? Agir em defesa da sociedade. Vamos lá? Mais uma atribuição do Ministério Público: promover e acompanhar as ações de alimentos de interdição total ou parcial, de designação de curador especial em circunstância que justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos de idosos em condições de risco. Quando o legislador diz promover, ele está dizendo o seguinte: MP, você pode atuar inclusive como substituto processual. Ou seja, quem é o substituto processual? É aquele que pleiteia em nome próprio interesse de outra pessoa. Interessante isso, né? Ele pode agir como autor na qualidade de substituto processual. Ou ele pode agir como fiscal da lei, porque nós temos aqui assuntos que afetam os direitos do idoso e que estão em situação de risco, entendeu? Certo? Então, por isso, toda vez que nós temos ali um idoso em situação de risco, é necessária a participação, pelo menos a participação do MP. Se o escrivão, o chefe, não dá ciência ao MP, pode gerar a nulidade processual. Olha a importância disso, né? O que eu acabei de falar, né? A promover e acompanhar. E aí no 3 temos ali o enfoque: atuar como substituto processual do idoso em situação de risco. Eu entendo que o inciso 3 ele é um desmembramento do inciso 2. Entendeu? É porque promover ali já falou do idoso em risco e aqui vem deixar no inciso 3 toda, né, com toda clareza. MP, você pode sim atuar como substituto processual ou atuar em nome do MP, né, numa ação civil pública em prol do interesse dos idosos. Aí é o nome dele mesmo, em nome do próprio Ministério Público. Você sabe que o membro do MP, ele é membro, né, do MP, ele é órgão do MP. Então, ele age. Quando ele faz lá o pedido, ele não pede assim: doutor João, promotor de justiça, tá bom? Ele não faz o pedido lá inicial: doutor João, promotor de justiça, vem perante Vossa Excelência, juiz de direito, pleitear isso e aquilo em favor dos idosos. Não. Ele diz assim: o Ministério Público vem requerer, né, vem ingressar com ação tal, requerendo proteção aos interesses dos idosos. Por que ele fala assim, o MP? Porque ele é o Ministério Público, ele é um órgão público, entendeu? Ok? O promotor de justiça é um órgão público? Sim, ele é um órgão público. Ele é um órgão de execução do Ministério Público. Ele tem natureza jurídica como órgão, entendeu? Ok? Tem classificação como órgão do MP. É só você estudar a legislação orgânica do MP. Tudo bem? Bom, no 4,
Competência do MP. O melhor seria dizer não competência, mas função institucional. Isso. A lei orgânica, a Constituição, lá no artigo 129, traz o rol de funções institucionais. Melhor seria ou instrumentos de atuação. Mas o legislador usou competência. Não é um termo tecnicamente adequado no que se refere à estrutura jurídica, entendeu? Mas saiba que é uma função do MP. Promover a revogação de instrumento procuratório do idoso quando necessário ou interesse público justificar. Então, ele vai zelar pelo interesse do idoso, ele pode sim promover uma revogação de instrumento procuratório. Imagina o idoso passando aí poderes para uma pessoa do mal, né, agir em seu nome. Perigosíssimo. O que mais? Instaurar procedimento, compete ao MP instaurar procedimento administrativo, né, fazer as investigações. O MP não pode instaurar o inquérito policial, ele pode requisitar, mas não pode instaurar e conduzir. Mas ele pode investigar, e isso foi até uma das questões no último concurso do Ministério Público da União, teve prova de redação, né? E eu amei, porque assim, eu dei uma aula, uma dica sobre a questão da redação. Os 3 pontos que eu entendia pertinentes de cair na redação. E o primeiro ponto que eu disse foi assim, olha, eu acho que a redação vai ser sobre o poder de investigação do Ministério Público, que você tem que dizer que não pode ser pela instauração de um inquérito policial, mas apesar do MP ser proibido de instaurar um inquérito policial, ele pode sim, ele tem sim o poder de investigação através de peças apuratórias instauradas dentro da sua própria instituição, tá? Adivinha, acertei a questão da prova, amei isso, fiquei muito feliz, consegui ajudar os meus queridos alunos. Então vamos lá, o MP pode investigar? Pode, claro, ele tem o poder de investigação? Tem, só não pode ser através do inquérito policial, não é isso? Simples assim. Bom, aí para instruí-lo, o MP poderá expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, né, da pessoa, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia civil ou militar. Olha só, o MP, ele é dotado de autonomia funcional. Pela autonomia funcional, o Ministério Público ele pode fazer valer sua vontade, sua decisão, ele tem o poder coercitivo necessário para se fazer cumprir a sua decisão. Entendeu? Se uma pessoa é notificada para comparecer perante o promotor de justiça e não comparece, ela pode ser conduzida coercitivamente. Condução sob vara, não é isso? É exatamente isso. Oficial de justiça também faz isso, condução de testemunha. O MP tem lá a possibilidade de requisitar da polícia. Vai lá, policial, pega essa pessoa aqui que eu notifiquei para vir para cá e ela não apareceu. Tá bom? O que mais? Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais, federais, da administração direta ou indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. Olha o que eu disse, pode o MP investigar? Pode, ele não fica dependendo do judiciário. É claro que, dentro de um processo judicial, se uma testemunha, o MP, ele requereu a intimação, a oitiva de uma testemunha, e para a oitiva dessa testemunha, ele requereu a intimação dessa testemunha, ok? Aí foi lá o oficial de justiça, intimou essa testemunha, sem noção, não foi. Não pode faltar. Aí a testemunha não foi. Porque brasileiro tem uma mania, né? Ele acha o seguinte, ninguém me pediu para ser testemunha, não autorizei ninguém botar o meu nome aí nesse processo. Ou quantas vezes eu já falei,
Senhor, senhora, não precisa da sua autorização. Testemunha é a pessoa que estava no lugar errado, no momento errado, sinto muito, ok? Tem que ir, mas eu não sei nada. Vai lá dizer isso pro juiz. Para mim não adianta só dizer que não sabe nada, entendeu? É isso. E aí a testemunha não foi. E agora? O MP vai determinar a sua condução coercitiva? Mas o exemplo que eu dei foi que uma testemunha no processo judicial, numa audiência judicial, aí não, né? Aí o MP vai requerer a condução coercitiva ao juiz, porque nós temos ali um presidente do processo judicial, que é o juiz de direito. Entendeu? Agora, numa investigação, o MP notifica uma pessoa para ouvi-la e a pessoa não aparece, vai conduzir, condução coercitiva, é obrigado aí. Que mais? O MP vai, e essas autoridades todas têm que atender o Ministério Público, vai requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas. Então, até as instituições privadas estão obrigadas a atender o Ministério Público. As empresas privadas, exatamente isso, para colaborar na elucidação aí de investigações. Também vai instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial. Olha só, vai requisitar diligências e inquérito policial. Essas diligências é dentro do inquérito policial, tá bom? Para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção ao idoso. Também deve o MP zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, como nós já vimos, né? As medidas pertinentes, a aplicação de medidas às entidades de atendimento ao idoso, sejam elas governamentais ou não governamentais. O MP vai ter, tem lá a sua autonomia para e deve, né, tem o dever de zelar pelos interesses do idoso e promovendo as medidas que forem necessárias. Também cabe ao MP inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas, nós falamos disso, né, que também cabe ao MP fiscalizar, não só ao MP, mas também a ele, os programas de que trata o Estatuto do Idoso, adotando aí as medidas administrativas e judiciais necessárias à remoção de irregularidades. Também compete ao MP requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, educacionais, assistência social, públicos para o desempenho de suas atribuições. Muitas vezes é preciso fazer uso desses serviços públicos, principalmente no que se refere ao atendimento ao idoso. Também tem lá como atribuição referendar transações. Lembra da pensão alimentícia? Que a transação sobre uma pensão alimentícia referendada pelo MP tem natureza de título executivo extrajudicial. Nós até já vimos isso, né? Então, o MP pode referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos. Tudo bem? Olha, esse rol de atribuições do MP, de funções institucionais do MP ou de competência do MP, muito importante para a sua prova, né? A maioria deles nós já tínhamos falado durante o desenvolvimento da análise do Estatuto. Fiz questão de ler, de analisar com você. Na maioria dele, não das funções aqui apresentadas, não traz grandes novidades, né, para o nosso estudo. Eu só quis pontuar uma ou outra. Mas não são tranquilas, né? O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a toda a entidade de atendimento ao idoso. Chegou lá o Ministério Público, numa entidade de atendimento, ele entra. Não tem essa história, não pode entrar, que pode, não, deve. O MP, ele diz, sou Ministério Público, estou entrando. Vim fiscalizar agora. É assim? É a carteirada lícita, né? Pode, tô entrando e vai. Certo? A legitimação do Ministério Público para as ações civis,
né, as ações cíveis previstas neste artigo, não impede a de terceiros. Ele só tem titularidade exclusiva, privativa, legitimidade privativa para ação penal pública. Para ação civil, não. A legitimidade é sempre concorrente. Então, nós temos aqui a legitimidade concorrente para as ações cíveis. As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade, né? Lógico, o Ministério Público é aquela instituição permanente criada para zelar pelos interesses da sociedade. É vedado ao Ministério Público zelar por interesses de pessoas públicas, de estruturas públicas, dos entes federativos. Eles têm a Procuradoria Pública, né? A chamada Advocacia Pública. O MP, ele foi criado para zelar pelos interesses da sociedade. Ok? A partir do artigo 127 da Constituição Federal, nós temos ali o regramento das funções essenciais ao exercício jurisdicional. Então, cada um ali tem o seu papel. O Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia e Defensoria Pública. Cada um com um papel. O MP, qual o papel dele? Zelar pelos interesses da sociedade e principalmente das parcelas fragilizadas desta sociedade, como é a criança, o adolescente e o idoso. Também temos as minorias étnicas, né? Temos os índios. Todas as minorias que carecem de proteção, são fragilizados na sociedade, merecem a proteção do MP e estão ali no rol de suas funções institucionais. Tudo bem? Ok? Bom, interessante. No próximo bloco eu vou continuar a falar do MP, de algumas prerrogativas, inclusive, do MP. Ok? Até lá!